Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe o Bispo Josivan, mais uma vez com a palavra de Deus, palavra de vida, palavra de Deus para o nosso fortalecimento espiritual, para que nós venhamos fortalecer no nosso Senhor. E eu tenho uma mensagem aqui, uma mensagem rápida e eficaz para nós, que diz assim o Salmo 127. Salmo 127, dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, que é o guarda noturno. Então, nós entendemos que existem muitos homens, jovens, mulheres, que são os verdadeiros guerreiros em Cristo Jesus. Pessoas que são batalhadoras, pessoas que são lutadoras. Mas a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, quer dizer, se Deus não estiver na frente, se Deus não tiver para abençoar, não adianta, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão, que é um trabalho inútil, né? Em vão trabalham os que edificam. Então o homem, ele pode erguer um prédio, um edifício, ele pode construir um galpão, um armazém, ele pode levantar uma casa, abrir uma igreja, levantar qualquer coisa da construção civil, comprar um carro, ele pode querer ter as coisas e começar a ir fazendo, e começar a ir comprando. Ele pode querer casar, ele pode querer fazer muitas coisas nesta vida. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então não adianta tanto investimento, tanto trabalho, se Deus não estiver na frente. Tem muitas pessoas que não entendem, mas por quê? É porque as pessoas que são conhecedoras da palavra, elas têm que entender que elas podem ter sonhos e sonhos e sonhos, mas esses sonhos só realizarão de uma forma abençoada mesmo na presença de Deus. Porque não adianta ter as coisas e depois perdê-la. Então é necessário que Deus venha estar na frente desta edificação. É necessário que o Senhor venha estar a abençoar o seu lar, o seu trabalho, a sua empresa, os seus projetos, o seu carro, aquilo que você sonha conquistar, um sítio, uma casa, né, na beira do mar, enfim. O Senhor, ele tem que estar na frente. Não é eu pedir, ó Deus, vai na frente. Não, é eu estar na presença de Deus. Se eu estou na presença de Deus, se eu sirvo a Deus, se eu me entrego para Deus, então tudo que eu fizer não vai ser vão, não vai ser em vão. A Bíblia está muito clara a dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Olha o que a palavra continua a falar.
Se o Senhor não guardar a cidade, envia não, é inútil, né? É. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Inutilmente vai estar ali vigiando, guardando. Por quê? Porque não existe segurança, nós sabemos disso, que a segurança é Cristo. Então, se Deus não guardar a cidade, em vão vai vigiar o sentinela, o guarda noturno, porque o diabo ele vai entrar, vai usar pessoas para assaltar, roubar, furtar, arrombar. Não existe lugar mais guardado do que debaixo das asas do Altíssimo. Não existe. Então, ele está dizendo aqui, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A Bíblia ainda continua dizendo, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de dores, ou que penosamente granjeaste, né, trabalhaste, né? Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então Deus está falando que ele dá um sono abençoado para aqueles que trabalham, para aqueles que sonham, para aqueles que lutam pelos seus sonhos, porém, estão na presença do Senhor, servindo ao Senhor e obedecendo ao Senhor. Porque muitas pessoas, elas metem os pés pelas mãos e faz, não quer saber se Deus existe ou não, não quer saber se o pastor falou que era para guardar, não precisa de direção, quem manda na vida dele é ele, no trabalho dele é dele, o dinheiro é dele. Existem muitas ignorâncias, atitudes ignorantes, tentando buscar uma desculpa, um meio para não estar na presença de Deus, não obedecer. Mas nós sabemos que ninguém é obrigado a servir o Senhor. Ninguém é obrigado a guardar a palavra. Ninguém é obrigado a obedecer. Mas a palavra tem que ser ministrada, tem que ser falada do jeito que ela é. Quantas pessoas não estão trabalhando em vão? Quantas pessoas não vê a cor do dinheiro? Quantas pessoas não têm nada na vida? Quantas pessoas que tiveram e perderam? Quantas pessoas que lutaram e perderam? Você pode ver que eu trabalhei com um rapaz que ele comprou uma moto nova e várias prestações. Essa moto faltava algumas prestações para ser paga. O salteador veio e levou a moto dele novinha embora e a prestação ficou para ele ainda pagar. Por que acontece isso? São pessoas às vezes trabalhadoras, são pessoas que se dedicam, lutam pelo suor, né, o seu suor de cada dia para comer o melhor, mas são pessoas que elas estão desprotegidas no mundo espiritual, então o diabo ele vem e leva. E algumas pessoas que até conhecem a palavra, o diabo também vem e leva porque estão desobedecendo, não estão sendo dizimistas, não estão sendo contribuintes na casa do Senhor, né? O pastor quer ensinar, quer direcionar a ele, a ela, ele e ela não quer ouvir. Daí quando vai ver, o mal toca. Então Deus tem que estar na frente de tudo da sua vida. Não faça nada sem a direção de Deus. Não habite em lugar sem Deus não estar na frente lá. Porque se for edificar uma casa, né, e Deus não tiver, em vão trabalhos que edificam. A Bíblia diz que em vão vigia o sentinela. Se Deus não edificar a cidade, em vão vão vigiar o sentinela. Então, nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor. Está falando no Salmo 127. Dizendo assim, que Deus ele tem bênção sim para nós, mas tem que fazer tudo na direção de Deus. A Bíblia diz, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim serão os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua alvarja. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então Deus ele quer, em outras palavras, nos exaltar. Essa é a verdade. Deus quer nos abençoar, mas ele quer dizer, filho meu, filha minha, não deixe de fazer as coisas pelo teu coração. Não faça pelo teu coração. Não faça porque você quer ou porque você tem um dinheiro e já vai fazendo. Não.
Busque uma direção do Senhor. Busque uma confirmação de Deus, para que você não venha ter um dinheiro na conta e o diabo ele venha levar tudo. Para que você não venha ter uma poupança e o diabo venha arrebatar a tua poupança. Para que você não venha guardar com muito suor aquele valor e você venha fazer um investimento que você vai quebrar sua cara completamente. Não, não é assim. São anos para conquistar, mas minutos para perder e segundos. Então, guarde no teu coração. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela, que é o guarda noturno. Porque Deus tem que estar na frente de tudo, porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Então vamos buscar a Deus, vamos buscar o Senhor, para que o Senhor venha nos dar a vitória, venha nos conceder a bênção, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que as bênçãos do Senhor nos enriquece, ela nos prospera, ela nos enriquece e não acrescenta dores. Quantas pessoas tinham 10 mil, 100 mil, 50 mil, 200 mil, 1 milhão, sei lá que valor, perderam tudo. Só faltava a pessoa cair numa depressão profunda, tirar sua própria vida, devido ao baque que a pessoa levou. Mas por quê? Porque Deus não estava ali. Porque a pessoa não pediu o auxílio do Senhor, o favor do Senhor, a misericórdia do Senhor. A pessoa não venha para os cultos, a pessoa não tem aquele compromisso com Jesus. Daí chega ali o adversário, tem a liberdade para trabalhar. Então, vamos vigiar e vamos ouvir a palavra do Senhor e dar ouvido para que Deus possa nos abençoar poderosamente em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. É isso aí, amado, que Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, que a paz do Senhor Jesus reine em vossos corações. É o Bispo Josivan. Se você puder, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, na sua agenda do seu telefone. Coloque esse link desse vídeo no seu status, divulgue a palavra do Senhor, mande para alguém, amigos, conhecidos, familiares, para ajudar as pessoas que estão precisando ouvir uma palavra. E Deus assim vai estar te abençoando em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo, tá bom? Fica na paz, fica com Deus.